Êxodo 34, lá no versículo 29, nós vamos ler um relato aqui em Êxodo que Paulo vai repetir depois lá em Coríntios. Presta atenção, gente, isso aqui você já vai pegar um princípio muito importante nessa noite. Se você entender isso, eu acredito que já vai direcionar você para coisas extraordinárias. O relato que nós vamos ler aqui em Êxodo vai ser repetido, não de forma direta, mas de forma indireta, pelo apóstolo Paulo lá no livro de 2 Coríntios capítulo 3. Só que Paulo vai falar, quando ele vai repetir isso lá no livro de 2 Coríntios, ele vai repetir elevando o nível do que aconteceu aqui. Ou seja, o que aconteceu aqui foi algo extraordinário. E Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 3 que o mesmo evento acontece hoje, só que de um nível ainda maior. Por que isso? Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai estar falando sobre o ministério da nova aliança. A experiência que Moisés vai ter aqui vai ser uma experiência que ele teve no ministério da primeira aliança. E as experiências que os homens tiveram na primeira aliança, presta atenção nisso. Às vezes a gente lê experiências que os homens tiveram na primeira aliança e alguns podem até levar em consideração que por estarem na nova aliança, eles não precisam ter as mesmas experiências que os homens que viveram durante a primeira aliança tiveram. Então a gente olha para uma experiência que Moisés teve e diz, não, isso aí foi Moisés, isso aí foi na primeira aliança, esse tipo de coisa hoje não acontece. Só que Paulo vai falar que hoje na nova aliança isso acontece em um nível ainda maior. Então o mínimo que tem que acontecer conosco é o que aconteceu com Moisés, é o mínimo. O mínimo. A nova aliança ela vai elevar aquilo que foi estabelecido pela primeira. Amém? Presta atenção nisso. A nova aliança, ela não, como que eu posso dizer, anula a primeira. Ela completa e aperfeiçoa aquilo que Deus havia feito inicialmente. Glória a Deus. Jesus disse isso. Eu não vim para anular a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. A palavra no grego que foi utilizada ali para cumprir é plerosai, que significa tornar pleno, tornar completo, aperfeiçoar. Ou seja, o que Jesus estava falando é, tudo que Moisés falou, tudo que os profetas falaram, eu vim para elevar a um nível ainda maior. Amém? Então, o mínimo que tem que acontecer conosco é o que aconteceu aqui com Moisés, porque na nova aliança nós podemos ter uma experiência ainda maior. Só que nós vamos observar aqui que na maioria das vezes nem essa experiência que Moisés teve, a maioria de nós temos. Eu vou repetir isso. Embora vivendo na nova aliança, onde nós temos a oportunidade de ter experiências ainda maiores, muitas vezes nós não vivemos nem as experiências que os homens viveram na primeira. Por quê? Porque nós não fazemos nem o que eles fizeram na primeira. Presta atenção, a diferença entre primeira aliança e nova aliança não é que na nova aliança eu tenho que fazer menos. Não é que na nova aliança eu não preciso fazer o que era feito na primeira. Na nova aliança nós temos a capacidade para fazer mais do que era feito na primeira. Está dando para entender? Nós temos a capacidade para fazermos mais. Jesus vai dizer isso. Ouvistes o que foi dito. Amai uns aos outros. Eu, porém, vos digo, amai quem? Além de uns aos outros. Também vai dizer isso, mas ele vai falar, amai os vossos inimigos. Veja, vocês ouviram, ame uns aos outros, mas os inimigos estão fora desse grupo que você tem que amar. Então os inimigos você está permitido não amar. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, amei não só os que vos amam, amei os vossos inimigos. Poxa, por exemplo, nesse exemplo, exige mais amar uns aos outros de nós ou exige mais de nós amar quem nos persegue? O que exige mais de nós? Amar os nossos inimigos, amar quem nos persegue. Então a nova aliança não é uma oportunidade para fazer menos do que era feito na primeira. É uma oportunidade para fazer mais, porque na nova aliança nós recebemos mais do que Moisés, do que os profetas receberam. O que há de maior que nós recebemos na nova aliança que na primeira não foi recebido? Nós recebemos o Filho do Deus vivo.
Nós não recebemos a morte de um cordeiro, nós recebemos a morte do Filho do Deus vivo. Então, se nós recebemos mais, então nós temos a oportunidade para fazer mais. Então, o mínimo que tem que acontecer era o que acontecia na primeira aliança. Mas o que se espera é que aconteça mais do que acontecia na primeira aliança, porque Jesus veio aperfeiçoar. Então, vamos ver aqui esse relato de Êxodo capítulo 34. Versículo 29, diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, presta atenção que extraordinário isso, não fazia ideia de que seu rosto, olha como é que está, é a King James? É a King James? Não, tudo bem, eu queria saber mesmo. Fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. Interessante essa expressão, fulgurava, porque geralmente é brilhava. Mas a palavra fulgurava dá a expressão de algo, de um fogo, de um calor que emanava de Moisés e que emitia um brilho. Agora presta atenção, o que ele estava carregando nas mãos? As tábuas da aliança. Presta atenção. Ele carregava a aliança fora dele, escrita em tábuas de pedras. A aliança escrita em tábuas de pedra proporcionou a Moisés uma glória, proporcionou a Moisés um brilho. Paulo em 2 Coríntios vai falar que essa glória em nós é maior, porque ela não está escrita em tábuas de pedra. Essa aliança agora está escrita em corações de carne. Gente, se uma aliança que foi escrita em tábuas proporcionou essa glória a Moisés, que glória não vai proporcionar essa mesma aliança escrita onde? Dentro de nós. Só que nós vamos observar que mesmo tendo a oportunidade de experimentar algo a mais, nem o mínimo muitas vezes nós experimentamos. Sabe por quê? Porque nem o mínimo nós fazemos. O que é o mínimo? O mínimo é fazer aquilo que Deus exigia na aliança. Está dando para entender? Agora na nova aliança nós podemos ir além e cumpri-la de modo pleno e perfeito. Vamos ler mais. Pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Presta atenção, quem é que viu o rosto de Moisés brilhando? Arão e os israelitas. Será que tinha selfie naquela época? Tinha espelho? Será que Moisés tinha uma câmera frontal para ele se ver assim e tirar uma selfie dele brilhando? Quando foi que ele percebeu que o seu rosto estava brilhando? Vamos ver, vai adiante. Moisés, porém, os convocou, Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele e Moisés lhes falou, pode passar um pouco. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do monte Sinai. Vamos até o 35. Assim que terminou de falar, cobriu o rosto com um véu. Então presta atenção. Quem é que viu? Vai lá de novo, por gentileza, Jonathan, no versículo 30. Vamos ler de novo o versículo 30. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Então, voltando à pergunta que eu fiz, tinha espelho na época? Ou pelo menos, se tivesse, Moisés, eu acredito que não estava portando um com ele. Tinha selfie? Não tinha. Então Moisés, será que ele sabia que o seu rosto estava brilhando? Não sabia. Ele não se deu conta que o seu rosto estava brilhando. Ele só percebeu que o rosto dele estava brilhando pela reação e pelo impacto que essa glória teve em quem? Em Arão e nos israelitas. Presta atenção, gente. O que declara o sinal de que nós estamos revestidos com essa glória não é o que nós falamos sobre nós, mas é o impacto que nós causamos no próximo, entende? A glória que me reveste não é medida pelo que eu falo sobre mim. A glória que me reveste é medida e vista pelo impacto que essa glória vai causar no próximo. Está dando para entender isso? Se a glória que me revestiu não impacta o próximo, então não é uma glória. Porque essa glória é a glória de Deus sobre Moisés. E a glória de Deus sobre nós tem por objetivo impactar o próximo. Amém?
Quando Deus te reveste com a glória dele, Ele te reveste com a glória dele, para que através de você essa glória atinja quem está à sua volta. Agora o problema é quando nós achamos que a glória que nos reveste não é medida pela propaganda que nós fazemos de nós mesmos. Quem está revestido pela glória de Deus não precisa fazer propaganda disso. Quem está revestido pela glória de Deus não precisa fazer propaganda de si mesmo. Presta atenção nisso. A verdadeira espiritualidade não faz propaganda de si mesma. Não faz propaganda de si mesma, ou seja, o que de fato define se eu estou revestido com a glória de Deus não é o que eu falo sobre mim, mas é o impacto que a minha vida vai ter no próximo. Então não precisa forjar. Vai ser natural. A glória de Deus sobre nós vai impactar o próximo. Agora, por que Moisés? Porque Moisés, ele se revestiu dessa glória. De onde ele está vindo? Ele está vindo do monte. Então quer dizer que antes ele fez o quê? Subiu ao monte. Então já sei, pastor, eu vou sair daqui e vou subir um monte. Entenda a simbologia bíblica. Nós estamos lendo um texto de Êxodo, e Êxodo faz parte daquilo que é chamado Torá. A Torá ela tem o seu nível simbólico, ela tem o seu nível espiritual. Então tudo que nós lemos tem um entendimento a nível literal, e quando nós lemos que Moisés subiu ao monte, nós podemos entender literalmente, ele subiu no monte, mas nós também podemos entender o simbolismo por trás do que significa subir o monte. Presta atenção. Subir o monte significa o seguinte: sair do nível terreno. Lembra o que Paulo fala em Colossenses 3? Não buscai as coisas terrenas, pensai nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto pode ser entendido como subir o monte, ou seja, levar o meu nível daquilo que é terreno para aquilo que é espiritual. Amém? Então, primeira coisa, por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque o mínimo que tem que acontecer sobre nós é o que aconteceu com Moisés. Porque Paulo vai falar que a glória em nós vai ser ainda maior. Só que nós temos que, no mínimo, experimentar o que Moisés experimentou. Se fizermos no mínimo, o que Moisés fez. Então, primeiro, elevar-se um pouco do nível terreno. Agora você está fazendo o quê? Você está se elevando, você está subindo o monte, amém? Por que você está subindo o monte? O que Moisés foi fazer no monte? Vamos lá em Deuteronômio capítulo 9. Olha só. Na verdade, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 9, mas antes de lermos Deuteronômio capítulo 9, eu esqueci, Jonathan, desculpa, eu sei que você sofre nessas horas que o pastor esquece o texto, mas eu esqueci de ler com vocês um versículo antes, lá de onde nós estávamos, Êxodo 34, versículo 28. Olha que extraordinário isso aqui, gente. Êxodo 34, de novo. Versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor. Aonde ele estava? No monte. Não, ele não estava no monte, ele estava com o Senhor, no monte. A questão não é estar no monte, é estar com o Senhor. Então o que é subir o monte? Subir o monte é se elevar a um nível espiritual que me leve a uma intimidade mais próxima com Deus, amém? Então se você vem aqui e estando aqui, você busca uma intimidade com Deus, então você está subindo, você está se elevando para estar com o Senhor. Amém? Ah, pastor, mas eu quero subir monte. Amém, não tem problema. Fique à vontade. Desde que a proposta seja estar com o Senhor. Está dando para entender que o objetivo de Moisés ao subir o monte era quem? Era o Senhor. O objetivo de Moisés não é eu vou subir no monte aqui para fazer um propósito de 7 dias em prol de quando descer daqui, descer com a resposta de algo que eu quero sobre a minha vida. Não, eu vou porque eu quero estar com o Senhor. Está dando para entender? Porque tudo que Deus vai fazer, gente, Deus vai fazer com você. Deus não vai fazer só em você, não, Ele não vai só fazer através de você, Ele quer fazer com você. Deus nos chama para participar daquilo que Ele quer fazer. Amém?
Aí olha só, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Vamos agora olhar para o que Moisés não fez. O que é que Moisés não fez? O que ele não fez? Não comeu e nem bebeu. Então preste atenção. O que Moisés fez ali? Primeiro ele investiu tempo. Quanto tempo ele investiu? 40 dias e 40 noites. Nós vamos ler daqui a pouco lá em Deuteronômio, e você vai ver, de acordo com o relato de Deuteronômio, dá a impressão, e nós podemos entender dessa forma, que Moisés não subiu com o tempo já planejado. Eu vou ficar 40 dias. Está dando para entender? Ele não deu tempo para Deus. Ele queria viver o tempo de Deus, entende? Deus não vai trabalhar no meu tempo, sou eu que tenho que adaptar o meu tempo ao dele. Moisés poderia ter dito: Senhor, eu vou ficar 7 dias, e o Senhor tem que fazer em 7 dias. Não, Moisés não determinou tempo para Deus. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio. Ele foi sem saber quando ele iria descer, porque ele respeita o tempo de Deus. Nós temos que respeitar o tempo necessário para nos revestir dessa glória. Amém? Paulo vai falar que nós podemos ter essa glória a um nível ainda maior. Mas será que nós fazemos o mínimo, que é investir tempo para nos revestir dessa glória? Moisés investiu tempo. Olha só. E nesse tempo ele ficou sem comer e sem beber água. E escreveu sobre as tábuas de pedra. Olha só. E escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança. Os 10 mandamentos. Agora eu queria ler com vocês Deuteronômio 9, e você vai entender alguns detalhes desse texto que vão ficar mais claros. Deuteronômio 9, versículo 18. Moisés subiu para estar com o Senhor. Presta atenção nisso. O nível da glória que você vai ter está relacionado ao nível de intimidade que você tem com o Senhor da glória. Amém? Quanto mais intimidade com o Senhor, mais da glória do Senhor nós teremos sobre nós. Não adianta querer ter a glória de Deus sobre nós sem primeiro buscar uma intimidade com Ele. Isso exige o que exigiu de Moisés. O quê? Para desenvolver intimidade. Tempo. O que Jesus falou? Entra no quarto, fecha a porta e não coloca um cronômetro. Vou ficar aqui 10 minutos. Eu tenho 10 minutos, Deus. Tudo que o Senhor tiver que fazer, desculpa, mas o Senhor tem que fazer em 10 minutos, senão eu não vou conseguir ficar aqui mais. Não, nós temos que investir tempo. Às vezes nós podemos começar buscando a Deus e na primeira hora não acontecer nada. Na segunda hora não acontecer nada. Na terceira hora não acontecer nada. Na quinta hora não acontecer nada. Mas vai chegar uma hora que a glória de Deus, pela intimidade que você está buscando, vai te revestir. Amém? Mas invista tempo. Olha só, Deuteronômio 9, 18. Que extraordinário isso aqui. Isso aqui é o relato dele lá no monte, tá? Prostrei-me depois na presença do Senhor como na primeira vez. Durante 40 dias e 40 noites. Foram 40 dias e 40 noites como? Prostrado. Por isso que aqui eu acho que ele não havia dado um tempo, dizendo, eu vou ficar 7 dias. Porque ninguém planeja ficar 40 dias e 40 noites prostrado. Eu acredito que ele subiu num monte, ele se prostrou, e na medida que ele foi ouvindo a Deus, Deus foi dando revelações a ele, a ponto dele não querer se levantar. Você tem que atingir um nível de intimidade com Deus que não seja custoso e pesado para você passar tempo com Ele. Amém? Então veja só, como da primeira vez, durante 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, por causa do pecado que tinhas cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Ave, ao ponto de inflamardes sua cólera. Então presta atenção. Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte. Vamos ler o versículo 19. Eu, pois, tinha medo da ira e do furor que o Senhor poderia dirigir contra vós, pensando em condenar-vos ao extermínio. E Ave, contudo, ouviu a minha oração ainda uma vez mais. Então veja, aqui ele ficou esses 40 dias como?
Prostrado e fazendo o quê? Orando. Mas lá em Êxodo nós lemos que ele ficou esses 40 dias ouvindo. Entende? Deus ia falando os mandamentos. Então Moisés dedicou tempo ouvindo a Deus e dedicou tempo falando com Deus. Você tem que dedicar tempo para ouvir a Deus, que é o que você faz quando ouve a palavra. E você tem que dedicar tempo para falar com Deus, que é o que você faz quando ora. Isso aqui é tempo de palavra e oração. Quando você estiver aqui na igreja e for para orar, ore mesmo. Mas quando for a hora de ouvir, ouça mesmo. Porque enquanto você está ouvindo, a glória de Deus está te revestindo. Amém? Enquanto você está orando, a glória de Deus está te revestindo. Só que veja, nós ficamos aqui o quê? 1h30, às vezes 2 horas, às vezes 3 horas. E a gente já acha que, nossa, uau, vou sair daqui cheio da glória. Moisés ficou quantos dias? 40. Gente, presta atenção. Nós temos a oportunidade de ter uma glória ainda maior, mas não fazemos nem o mínimo que Moisés fez. Por exemplo, nós tivemos o retiro esse ano de 2020, foi esse ano, né? E foram 3 dias. E eu achei que ia sair de lá, depois do 3º dia, já saciado. Eu saí depois do 3º dia ainda com sede, ainda com fome. Porque quanto mais você busca de Deus, mais você percebe que tem de Deus para buscar. Quanto mais você busca de Deus, mais você percebe que tem de Deus para experimentar. Deus é uma fonte inesgotável. Glória a Deus, gente. Então, o quanto você é revestido dessa glória está relacionado ao quanto de intimidade você tem com Deus. E o quanto de intimidade você tem com Deus está relacionado ao quanto de tempo você dedica para ter essa intimidade. Agora veja, esses 40 dias ele ficou sem comer e beber. Olha, nós podemos pensar que ele foi assim, olha, eu vou ficar 40 dias em jejum. Mas eu acredito que ele vai falar que ele primeiro se prostra. E ele fica prostrado os 40 dias. Eu entendo isso como uma consequência. Ele não quis se levantar para comer, não quis se levantar para beber. Gente, ninguém aguenta ficar 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Consegue? Ninguém consegue. Então ele não ficou ali. Vou ficar 1º dia, 2º dia, 3º dia. Meu Deus, 4º dia eu já não estou aguentando mais. Meu Deus. Não, eu acredito que ele não sentiu a falta do comer e beber, de tão envolvido com a glória de Deus ele estava. Porque ninguém aguenta se estiver na condição normal. É ou não é verdade? Ninguém aguenta. Então o que isso significa? Quando você está revestido com a glória de Deus, o comer e beber deixa de ser tão atrativo assim. O que é comer e beber? Ao invés de estar dedicando tempo ao que é trivial, a comer e beber, como Paulo vai dizer, que algumas pessoas têm como Deus o seu ventre, e ter o ventre como seu Deus é ter todo o tempo e toda a minha vida dedicada às necessidades mais básicas. Quando você, por exemplo, vem para a igreja, você está se elevando a um pouco do nível básico, você está saindo da média, amém? Eu sei que às vezes domingo de manhã tem um cafezinho depois, e a gente às vezes fica oculto esperando o momento de comer e beber, mas o objetivo é nos revestir com a glória de Deus a tal ponto do comer e beber não fazer falta para nós. Está dando para entender isso, gente? Então, tirar o foco um pouco daquilo que é trivial. Agora eu queria um pouco mais a fundo e explicar e ver com vocês o que é essa glória. Vai lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quem é essa glória? Quem é a glória de Deus? Cristo é a glória de Deus. Ser revestido por essa glória é ser revestido de Cristo. Resplandecer essa glória é dar testemunho de Cristo.
Quando você é revestido de Cristo, consequentemente você vai dar testemunho de Cristo. Por isso que Jesus disse: não saiam de Jerusalém sem que do alto vocês sejam revestidos para serem minhas testemunhas. Essa glória não é para mostrar o quão de Deus você é. Essa glória é para mostrar que Jesus é a glória de Deus. Essa glória não é para mostrar o quão bom nós somos. Pelo contrário, essa glória é para ocultar quem nós somos e revelar quem Ele é. Cristo é a glória de Deus. E nós não estamos experimentando tanto dessa glória quanto podemos, porque não fazemos o mínimo que deveríamos fazer, que é dedicar tempo. Deixar de comer um pouco, deixar de beber um pouco, deixar de focar no que é trivial e dedicar tempo em ouvir e falar com o Eterno. Existe uma glória. Ser revestido dela está relacionado ao quanto você vai buscá-la. Para terminar, eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Diz assim: 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Quem é essa glória? Cristo. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Existe um nível além de onde você está. Amém? Você pode repetir isso comigo? Existe um nível além de onde eu já estou. Existe uma glória maior da qual nós já estamos experimentando. Eu quero experimentar a glória que ainda não experimentei. Eu quero resplandecer Cristo como eu ainda não resplandeci. Eu quero ouvir a Deus como eu ainda não ouvi. Mas para isso, dedique